Pessoal, boa tarde. Eu vou fazer a correção do exercício que eu deixei para vocês lá, que eu chamei de pré-prova, né? Que vai ter mais ou menos o mesmo formato, o mesmo tipo de questão que vai cair amanhã na prova. Então vamos passar pelas questões aí, tá? Primeira questão: a sequência de números -8, 4, -2, 1, 0, -5 é uma progressão geométrica? Justifique. Então, assim, o que caracteriza uma sequência de números ser uma progressão geométrica? É que existe uma razão entre esses números, né? Então, os números vizinhos, eles são obtidos através da multiplicação, né? Entre o anterior é multiplicado para gerar o próximo. Então, se ele é multiplicado sempre por esse mesmo número para obter o próximo, se eu fizer a divisão, né, que é a operação contrária, eu descubro qual que foi esse número multiplicado. E aí, se a divisão entre esses números vizinhos for sempre a mesma, quer dizer que é uma PG. Se em algum momento essa divisão não for a mesma, quer dizer que não é uma PG, ou seja, os números foram obtidos através de uma outra operação qualquer. Tá? Então, nesse caso, sim, pois a razão entre os números vizinhos é constante, e aí eu preciso mostrar isso. Como é que eu mostro? Fazendo a divisão, mostrando que é sempre o mesmo valor. Então, o segundo elemento, que é o 4, dividido pelo primeiro, que é o -8, é a mesma coisa que o -2 dividido por 4, que é a mesma coisa que o 1 dividido por -2, que é a mesma coisa que -meio dividido por 1. Todos esses resultados vão dar o mesmo valor, que é -meio, certo? Então, nesse caso, a razão ela vai ser negativa, ela é um número menor que 1, então uma PA que ela vai oscilando aí, né, entre positivos e negativos, certo? E o valor absoluto ali, sem o sinal, ele vai diminuindo, né? Bom, qual que é o próximo termo da PG entre -20, -30 e o terceiro termo, que é o x, né? Então, se a gente for observar, meio que sem escrever, já daria para saber qual que é o próximo termo, mesmo aqui a razão não sendo um número inteiro. Por quê? Porque de 20 para 30, ela aumentou. O segundo termo é metade maior do que o primeiro, né? É 20 mais a metade, né? Ou seja, 20 vezes 50%. Então, se eu pegar a metade do segundo termo também, para gerar o terceiro, vai ser 30 com 15 dá 45. Como é tudo negativo, vai ficar -45, que vai ser a resposta. Fazendo a conta, como que a gente sabe aqui, ó? Qual que é a razão? É a divisão dos números vizinhos. Então, -30 dividido por -20, menos dividido por menos dá mais, né? E aí eu só simplifiquei dividindo por 10, né? Então fica 3/2, que é a mesma coisa que 1,5, certo? E aí, se eu multiplicar o segundo termo por essa razão, eu vou obter o terceiro. Então, o x, que é o terceiro elemento, é o segundo vezes a razão. Então, -30 vezes 3 meios vai dar -90 dividido por 2. Né? Lembrando que frações, quando a gente multiplica o de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Né? E aí 30 é a mesma coisa que 30 sobre 1, né? O -30 sobre 1. Né? Então fica -30 vezes 3, que dá -90, e 1 vezes 2, que dá 2. Tá? 90 dividido por 2 dá pra gente simplificar, então fica -45. Beleza. Terceira questão. Qual que é o termo da PG 1110, 1, certo? Que vai diminuindo. E a gente vê que ele vai diminuindo cada vez um zero, né? Ou seja, cada número está sendo dividido por 10. Tá? Então aqui tem várias maneiras de a gente resolver esse exercício, que é primeiro escrevendo 1 por 1 e diminuindo essa quantidade de zeros, né? Então, eu tenho primeiro aqui que é 1000, depois 100, depois 10, depois 1. Aí o próximo vai ser 10 vezes menor, que é 0,1, depois 0,01, depois 0,001, e aí cada vez vou acrescentando mais um zero, até chegar no décimo termo, que é 0,1, 2, 3, 4, 5 zeros depois da vírgula, né? Ou seja, são 6 zeros no total. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Então, essa é uma maneira de fazer. A gente vai fazendo um por um e observar que, como a gente está cada vez dividindo por 10, a gente vai andando com a vírgula uma casa. A segunda maneira seria escrever em formato de potência. Tá? Então,
como é que a gente escreve esses números aqui em formato de potência? Lembrar que o 10 elevado ao número é a mesma coisa que 1 seguido desse número de zeros, tá? Então 10 ao cubo significa 1 seguido de 3 zeros. Ou 10 ao quadrado, que significa 1 seguido de 2 zeros, né? Que é o 100, né? Então, se eu transformar os números que estão escritos ali em potência de 10, a gente vai ver que os números, que as potências estão caindo de uma em uma, tá? Então, 10 ao cubo, 10 ao quadrado, o próximo é 10 elevado a 1, né? Que é 10, por isso que eu não escrevi ali a potência, mas é 10 elevado a 1. O próximo seria 10 elevado a 0, que é 1, por isso que nesses dois termos aqui do meio, eu não escrevi, tá? Mas é 10 elevado a 1 e 10 elevado a 0. E aí continuo com 10 elevado a menos 1, 10 elevado a menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e menos 6. Isto daqui é a mesma coisa que isso daqui, certo? Se vocês quiserem escrever um número 10 elevado a menos 6 em formato de número mesmo, decimal, é só vocês escreverem 6 zeros, né? Só que como ele é elevado a menos, eu começo com 0, e aí mais 5 zeros, totalizando 6 zeros, né? Um à esquerda e o resto à direita. Então, essa ideia de 10 elevado ao número é sempre respeitado, né? O número de zeros é o número que está escrito lá em cima e depois vem 1, ou 1 antes, né? Só que quando é negativo, a gente divide esses números com uma vírgula, né, na primeira casa. Ou uma terceira forma seria ver qual que é a razão e jogar no termo geral, certo? Então, qual que é a razão aqui? A razão é a divisão de dois números vizinhos. 100 dividido por 1000, 10 dividido por 100, 1 dividido por 10, né? Então, 1 dividido por 10, eu posso escrever como sendo 10 elevado a menos 1, né? Lembrando, né? Que essa notação de 1 sobre 10 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1, certo? Ou poderia escrever como 0,1 mesmo, é que a 10 a menos 1 vai facilitar pra gente aqui, tá? E aí eu coloco no termo geral. Lembrando qual que é a forma do termo geral aqui para PG, é o primeiro termo a 1 vezes a razão, né, que é o Q, elevado ao número a menos do que eu quero achar. Então, como o que eu quero achar é a posição número 10, o elemento da 10ª posição, eu vou elevar a razão a 10 menos 1, que é 9, né? Então fica o primeiro termo, que é 10 ao cubo, certo? Que está aqui, né? O A1. A1, aqui eu substituí pelo primeiro que está ali da lista, que é o 10 ao cubo, vezes a razão, que é 10 elevado a menos 1. Eu poderia ter escrito aqui 0,1, mas fica muito mais fácil escrever em formato de potência. Porque aí, como eu vou ter uma potência dentro de outra potência, a gente multiplica esses dois números aqui. Então, menos 1 vezes 9 dá menos 9. Por isso que eu coloquei aqui 10 elevado a menos 9. E aí, nesse momento aqui, eu tenho uma multiplicação de duas potências de mesma base. Que eu mantenho a base e somo os expoentes. Então, fica 3 mais menos 9, que vai ser a mesma coisa que menos 6. Certo? Que é a mesma coisa que 3 menos 9, né? Então, fica 10 elevado a menos 6. Então, a gente chega na mesma resposta anterior. Então, isso daqui que é igual a isso, ou do primeiro jeito ali. Então, as três formas são formas interessantes para a gente fazer. Questão 4. Em uma PG crescente, o terceiro termo vale menos 80 e o sétimo vale menos 5. Qual que é o seu primeiro termo? Tá? Então, tem duas maneiras de a gente pensar aqui. Pensar que do terceiro para o sétimo houve 4 aplicações de razão, né? Então, o terceiro eu multipliquei pela razão uma vez para obter o quarto, multipliquei mais uma para obter o quinto, multipliquei mais uma para obter o sexto e multipliquei mais uma para obter o sétimo, tá? Então, cada vez que eu vou fazendo é Q vezes Q vezes Q vezes Q, ou seja, Q elevado a 4. Então, Q elevado a 4 é a mesma coisa que a divisão entre esses dois números, né? O do sétima e o da terceira posição. Então, Q elevado a 4 é a mesma coisa que menos 5 dividido por menos 80. Tá? Ou a segunda forma é eu jogar no termo geral, e aí o termo geral é sempre o primeiro vezes Q elevado a uma posição a menos, né? Que nesse caso é o 2, né? Porque eu conheço o terceiro e o sétimo, então fazendo aqui do primeiro do terceiro é Q ao quadrado.
tá? E aí depois fazendo do sétimo, vai ser A1 vezes Q elevado a 6, que vai ser igual a menos 5, né? E aí, se eu fizer a divisão aqui, vejam só que eu inverti a posição das duas equações. Então, ó, pessoal, fazendo a divisão entre as duas equações, o Q elevado a 6 dividido por Q ao quadrado, é divisão de potência de mesma base, né? Então, fica Q elevado a 6 menos 2. E os dois A1 aqui, dividindo um pelo outro, eles vão se cancelar, né? Porque um número dividido por ele mesmo é sempre 1, né? 5 dividido por 5 dá 1, né? Qualquer número dividido por ele mesmo dá 1. Então vai ficar aqui Q elevado a 6 menos 2 igual a divisão desses dois carinhas aqui, menos 5 dividido por menos 80. Menos dividido por menos vai dar mais, e esses dois aqui, se eu simplificar, é a mesma coisa que dividir por 5, né? Vai dar 1 sobre 16. E 16, se vocês lembrarem, ó, as potências de 2, né? 2 ao quadrado dá 4, 2 ao cubo dá 8, e 2 à quarta dá 16. Então, 2 à quarta, 16 é 2 à quarta, então 1 sobre 16 é a mesma coisa que 1 sobre 2 à quarta. Então, a gente tem aqui, ó, disso veio isso, né? Então, que a quarta vai ser igual a 1 sobre 2 à quarta, tá? E isso daqui, gente, é a mesma coisa que meio tudo isso elevado a 4, tá? Porque como 1 elevado a qualquer coisa é 1, então isso daqui é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 4. Então eu tenho Q elevado a quarta igual a meio elevado a quarta, certo? Então a única forma que os dois lados têm de serem iguais é se Q for meio, certo? Então a razão para a gente vai ser meio. Então a gente conhece o terceiro termo que vale menos 80, a gente consegue descobrir os termos anteriores. É só fazer a divisão pela razão. Então, fazendo a divisão do terceiro pela razão, né, então menos 80 dividido por meio, vai dar menos 160. E o segundo, que é menos 60 dividido pela razão de novo, vai dar menos 320, certo? Então, a resposta é menos 320, que é o primeiro termo dessa PG, certo? Quinta questão, a gente tem três termos que são uma sequência numérica, né? Então, o primeiro termo é esse daqui, que é o menos 2. O segundo termo é o x mais 1. E o terceiro termo é o menos 4x mais 2. E aí o enunciado afirma pra gente que esses três termos formam uma PG. Então, pede pra gente calcular o valor de x, né? E aí o que acontece? Se esses três termos formam uma PG, quer dizer que a divisão entre eles tem que ser sempre a mesma, a divisão entre os termos vizinhos. O segundo dividido pelo primeiro e o terceiro dividido pelo segundo tem que dar o mesmo resultado. Então eu montei aqui, ó, o segundo dividido pelo primeiro, x mais 1 dividido por menos 2, e o terceiro dividido pelo segundo, menos 4x mais 2 dividido pelo segundo. Tá? É uma igualdade que tem fração, a gente faz multiplicação cruzada. Então vai ficar x mais 1 vezes x mais 1. Não se esqueçam de, nesses casos, sempre colocar parênteses, porque todo mundo vai multiplicar todo mundo, né? Então aqui a gente vai fazer o chuveirinho aqui, né? Propriedade distributiva. O x multiplica o x multiplica o 1 multiplica o x e o 1 multiplica o 1 também. E do outro lado, a mesma coisa, menos 2 vezes os outros dois termos que a gente coloca em parênteses, porque o menos 2 vai multiplicar os outros dois, tá? Então, fazendo essa conta, x vezes x dá x ao quadrado, x vezes 1 dá x, 1 vezes x também dá x, né? Por isso que fica x mais x dá 2x, né? Por isso que aparece esse termo aqui do meio, que é o dobro, né? Que é 2x, e 1 vezes 1 que vai dar 1. E aqui na direita, menos 2 com vezes menos 2 dá menos com menos dá mais, né? 2 vezes 4 dá 8x, né? Sempre que estiver multiplicando esses números, a gente faz número vezes número e letra vezes letra, né? Então 2 vezes 4 dá 8, só tem um x, então fica 8x, tá? E aí aqui vai dar menos 2 vezes 2 dá menos 4. Beleza, isso daqui vai ser uma equação de segundo grau, a gente precisa resolver isso daqui por Bhaskara. Para resolver por Bhaskara, a gente resolve quando ela é igual a zero, então por isso que eu vou mandar todo mundo para a esquerda e vou deixar igual a zero, tá? E aí esse 8x vem para a esquerda como menos 8x, então fica 2x menos 8x, que vai dar menos 6x. E esse menos 4 aqui vai para o outro lado como mais 4, então vai ficar 1 mais 4, que vai dar mais 5, tá?
Beleza. Quer dizer que os termos aqui, o A, B e C, são os números que multiplicam aqui, né? Então, o A igual a 1, o B igual a menos 6 e o C igual a 5, tá? Então, tá aí. A igual a 1, B igual a menos 6 e C igual a 5. E aí, resolvendo por Bhaskara, né? Eu não vou fazer aqui, porque vocês sabem fazer. A gente vai chegar em duas respostas, que x é igual a 1 e que x é igual a 5. E as duas respostas são válidas, não tem nenhuma restrição em usar nenhuma das duas nesse caso. Então, as duas respostas são válidas. Questão 6, gente. Ele mostra pra gente alguns termos e mostra o último termo. E aí, só uma correção, que quando eu passei para vocês, eu coloquei aqui 33 e, na verdade, é 32 aqui o último termo, tá? Então, o que acontece? Os quatro primeiros termos são 3 elevado a menos 10, elevado a menos 7, elevado a menos 4, elevado a menos 1. Continua, tem um monte de termo, e o último termo é o 3 elevado a 32. A gente está vendo que esses termos aqui estão indo de 3 em 3, né? Eles estão aumentando, né? Então, de menos 10 para menos 7, menos 4, menos 1, ou seja, o próximo termo aqui vai ser 3 ao quadrado, depois 3 à quinta, depois 3 elevado a 8, depois 3 elevado a 11 e assim por diante, até chegar no 3 elevado a 32. Então, daria até para vocês contarem na mão e chegar nessa resposta. Tá? Se a gente não for contar, como é que a gente faz? A gente faz o seguinte, primeira coisa, eu vou descobrir a razão. Por que eu vou descobrir a razão? Porque eu quero usar a fórmula do termo geral. Tá? Então, para usar a fórmula do termo geral, eu preciso saber a razão. Então, eu vou fazer a divisão entre dois vizinhos. Estou fazendo o segundo dividido pelo primeiro. Então, fica 3 elevado a menos 7 dividido por 3 elevado a menos 10, a divisão de potências de mesma base. Vai ficar menos 7 menos 10, então fica menos 7 mais 10, que dá 3 ao cubo, certo? 3 ao cubo é 27, mas eu vou usar nesse formato aqui mesmo, que pra gente é mais interessante. Tá? Então, olha só, pessoal. Eu vou usar aqui a fórmula do termo geral, né? Então, o termo que eu sei, que é o último, que é o 3 elevado a 32, ele vai ser o meu AN, tá? Então, é ele que eu quero descobrir a posição que ocupa. Então, por isso que eu vou usar a fórmula do termo geral aqui. Porque eu sei tudo, eu sei o primeiro termo, sei a razão, sei qual que é o elemento que eu quero descobrir a posição, eu só não sei o valor de n, que é a posição que ele ocupa. Tá? Então, o AN, eu vou substituir aqui pelo último termo, que é o 3 elevado a 32, substituir A1 pelo primeiro ali mesmo, né, que é o 3 elevado a menos 10, substituir a razão por 3 ao cubo, por isso que eu vou deixar aqui ela em formato de potência mesmo, né, porque a gente vai ficar com potência de potência, né, e aí lembrando que na forma do termo geral fica elevado a n menos 1, né. Beleza, aqui como é potência de potência, vai multiplicar um pelo outro, então fica 3 multiplicando esses dois números, né, 3 vezes n dá 3n, e 3 vezes menos 1 dá menos 3, tá? Aqui eu vou passar esse 3 elevado a menos 10 dividindo para esse lado. Então vai ficar 3 elevado a 32 dividido por 3 elevado a menos 10. Divisão de potências de mesma base, a gente mantém a base e subtrai os expoentes. Vai ficar 32 menos 10, que é a mesma coisa que 32 mais 10, que é igual a 3 elevado a 42. Certo? Então, 3 elevado a 42 é igual a 3 elevado, a multiplicação aqui, né? 3n menos 3. Então, nesse momento, a gente tem uma igualdade de potências de mesma base. Tá? Então, eu vou falar que 3n menos 3 é igual a 42, ou seja, os expoentes têm que ser iguais. Passo o menos 3 para o outro lado, 3n é igual a 45. Passo 3 dividindo, n igual a 15, ou seja, essa lista, né, essa PG, tem 15 termos. E isso vocês conseguiriam descobrir aqui fazendo de 3 em 3. Então dá menos 4, menos 1, o próximo é 2, depois 5, depois 8, depois 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 e 32. Tá? Se vocês somarem todos, vocês vão descobrir que o 3 elevado a 32 é o 15º termo. Beleza? Sétima questão. Ele dá alguns valores ali de taxas que estão sendo cobradas ao longo de meses,
e ele fala que isso daqui tem uma progressão. Ele não fala qual tipo, mas ele fala que é uma progressão, certo? Beleza, e aí ele pede primeiro para saber qual que é a progressão e depois fazer a conta em relação a 2 meses aí, né? Que estão separados por 12 meses aí, né? Beleza. Então, olha só, eu testei aqui primeiro para saber se era uma PA, e aí eu fiz a subtração de abril e março, deu R$ 24 de diferença, e de maio para abril deu R$ 28,8 de diferença. Então, se subtraindo não deu sempre o mesmo valor, quer dizer que ele não é uma PA, tá? Se eu fizer a divisão entre os meses, então abril dividido por março, maio dividido por abril e junho dividido por maio, sempre vai dar o mesmo valor, que é 1,2, tá? Então ele é uma PG com razão 1,2, certo? Então, isso foi a letra A. Ele é uma PG e a razão é uma razão de 1,2. Agora, eu quero saber a diferença de valores entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017. 12 meses de diferença, tá? Só um detalhe que o primeiro mês que a gente sabe é março, né? Que foi dito no enunciado, que vale 120. Então eu vou voltar 2 meses, vou descobrir quanto foi fevereiro de 2016, e aí depois vou usar o termo geral para descobrir quanto que foi janeiro de 2017. Então olha só, se março era 120 dividido por 1,2 eu descubro o mês anterior, certo? Que é 100. E se fevereiro era 100, 100 dividido por 1,2 vai dar 83. Ele falou para a gente arredondar os valores do enunciado, então eu já arredondei aqui para 83. Vai dar 83,333, né? Beleza. Então, janeiro de 2016 era R$ 83. E ele quer descobrir quanto que é em janeiro de 2017, 12 meses depois. Então, eu apliquei aqui a fórmula do termo geral para o 12º termo, tá? Então, eu peguei o A1, que é o 83, né? Vezes a razão, que é 1,2 elevado a 12. E aí, no enunciado, ele falou para a gente usar 1,2 elevado a 12 como 8,9. Então, fazendo 83 vezes 8,9, deu 739, né? Eu arredondei aqui, dá um pouco menos, 738, alguma coisinha. E aí fazendo... Então, esse daqui é o valor de janeiro de 2017, tá? Como ele pediu a diferença entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017, 739 menos 83 deu R$ 656 de diferença. Certo, gente? E aí a questão 8 fala que tem 3 pessoas de uma mesma família, né? Mãe, filha e neta, e que a idade delas forma uma PG de razão 2/3, né? É uma PG de razão 2/3, ou seja, um número menor do que 1, porque tem que ir diminuindo, né? Porque a primeira idade é da avó, e aí a idade da filha e da neta vão diminuindo, né? Então ele pede para a gente determinar as 3 idades, e a gente sabe que a neta é 50 anos mais nova do que a avó. Então olha só, primeira coisa, para começar aqui eu chamei a idade da Beatriz, que é a avó, chamei de B, a idade da filha dela de C e a idade da neta de D. Então BCD é uma sequência de 3 números que formam uma PG, certo? E o que a gente sabe dessa PG é que a razão dela é 2/3, tá? Só que como aqui tem 3 letras, para eu não ficar fazendo conta com essas 3 letras, eu já vou aplicar a razão, tá? Porque a razão não é a multiplicação no termo para obter o próximo. Então, se o primeiro termo é a idade da Beatriz, que é B, vezes 2/3 dá 2/3 de B. E aí eu multiplicar esse termo aqui de novo por 2/3, 2/3 vezes 2/3 dá 4/9. 4/9 de B. Então, 4B sobre 9 aqui. Então, essa é a minha PG, certo? Só com a letra B, né? Com a idade da Beatriz como coisa que eu não conheço aí, tá? Só que aí o enunciado deu mais uma questão pra gente. Que ele falou que a diferença da idade da neta e da filha é de 50 anos. Desculpa, da neta e da avó é de 50 anos.
Então a idade da Beatriz, que é a avó, é B, e a idade da neta dela é 4 nonos de B. Então a subtração desses dois números vai dar 50. Então B menos 4 nonos de B dá 50, certo? B, eu posso sempre, essas frações aqui é só fazer MMC, né? Eu gosto de fazer assim, né, por fração equivalente, né? Então B é a mesma coisa que 9B sobre 9, né? Afinal de contas, 9 dividido por 9 dá 1, né? E aí, como está uma subtração com o denominador igual, é só fazer a conta em cima, né? Então 9 menos 4 dá 5, né? Então 5 nonos de B é igual a 50. Passo 5 dividindo, né? 50 dividido por 5 dá 10. E o 9 que estava dividindo passa multiplicando. 10 vezes 9 dá 90. Então B vale 90. Então a idade da avó Beatriz é 90 anos. Se a idade da avó é 90, 90 vezes 2 terços dá 60, que é a idade da mãe. E 60 vezes 2 terços dá 40, que é a idade da filha. E aí a diferença entre a idade da avó e a da filha é de 50 anos, está confirmado aqui, está correto. Certo, gente? É isso. Obrigado.